que torna uma história épica e inesquecível para você? Com certeza, há muitas variáveis que levamos em consideração, como a história te emociona, o visual te impacta, você se sente representado pelos personagens, essa história te inspira? Bom, o que eu posso dizer é que tudo isso e mais um pouco foram as minhas considerações quando eu fui assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso. E é por isso que eu estou aqui para explicar para vocês como esse filme superou todas as minhas expectativas. Sejam bem-vindos a mais uma resenha do canal Jornada Animada. Vamos recapitular um pouquinho? Lá no início de 2019, nos deparamos com a maior animação da década passada, Homem-Aranha no Aranhaverso. A história do querido Miles Morales encantou o público e a crítica ao demonstrar uma narrativa bem desenvolvida com muita ousadia em seu visual e linguagem. Tamanho feito que foi reverenciado por muitas premiações, garantindo o título de melhor filme de animação daquele ano e se tornando então uma nova fonte de referência para dar mais liberdade criativa no mercado de animação, dando origem a muitas produções que apostaram em novas técnicas e estéticas que fogem do 3D realista e monótono. Além disso, Homem-Aranha no Aranhaverso criou uma expectativa altíssima no público para sua sequência. Afinal, se um filme conseguiu ser tão arrebatador, nós queremos que, no mínimo, essa excelência de produção seja constante em suas continuações. Porém, nós sabemos que isso não é algo simples de ser executado, mas eu posso garantir para vocês: Homem-Aranha através do Aranhaverso é o tipo de produção que não é só uma boa continuação, como também consegue ir muito além das nossas expectativas. Nessa sequência, após se reencontrar com Gwen Stacy, Miles Morales entra no multiverso dos Homens e Mulheres Aranha e acaba conhecendo uma equipe disposta a proteger o legado desses heróis a qualquer custo. Então, o Miles entra em uma jornada de autodescoberta para defender a sua existência como Homem-Aranha. Além dessa premissa intrigante, temos outros quesitos que nos chamam a atenção, começando pela sua identidade visual. Se no primeiro filme a gente ficou maravilhado com o visual e a animação que conversa com a linguagem dos quadrinhos, na segunda jornada de Miles nos deparamos com uma expansão sem limites dessa proposta. Em Através do Aranhaverso, a produção estabeleceu um estilo de animação e estética visual para cada universo e herói aranha apresentado. Assim, temos várias paletas de cores, traços, técnicas de animação e texturas. E todo esse surto visual é usado não apenas para ser bonito na tela, com momentos contemplativos e psicodélicos, mas para dar mais profundidade às emoções, subcamadas da trama e distinguir os universos desses personagens. Afinal, estamos falando de uma trama que sabe bem explorar o conceito de multiverso. Contar uma história apenas no estilo visual do primeiro Aranhaverso não seria o suficiente para a história dessa sequência. Para vocês terem uma ideia, o Através do Aranhaverso utilizou diversas técnicas como pintura 2D de texturas, efeito de desfoque nas pinturas e enquadramentos, efeito de glitch para alguns personagens como por exemplo o Miguel O'Hara, inking em CG, que é para dar mais profundidade em formas e uniformes, pinturas sobre os frames 3D para dar mais impacto e dramaticidade aos movimentos, line work para animar as linhas faciais e ampliar suas expressões, animação 3D, stop motion, enfim, muitas técnicas para transformar Através do Aranhaverso em algo nunca antes visto. Agora, vamos falar do roteiro, mas fugindo um pouquinho dos spoilers. Para mim, a maior conquista da trama desse filme é a sua habilidade de criar novos arcos de amadurecimento e evitar os clichês dos filmes de super-heróis, principalmente os plots repetitivos do Homem-Aranha no cinema. Assim como no Aranhaverso, sua sequência entrega um enredo bem desenvolvido, porém com mais subtramas e desenvolvimento de personagens secundários. No roteiro de Através do Aranhaverso, nós exploramos os medos, expectativas e questionamentos de Miles e Gwen sobre como eles tentam se encaixar em suas realidades, ao vermos o quão complicadas são suas conexões familiares e a falta de equilíbrio entre suas responsabilidades como heróis e suas responsabilidades do cotidiano. Isso tudo se destaca especialmente no início do filme, onde são dedicados tempo e atenção para analisar essas relações e emoções com calma, algo um tanto que inesperado de se encontrar em filmes sobre super-heróis, mas é essencial para todos os conflitos desse filme, e além de tudo isso, é muito bem desenvolvido.
Ainda falando do roteiro, preciso destacar que eu amei o aprofundamento dos personagens secundários, principalmente da nossa Gwen Stacy, que praticamente se torna uma segunda protagonista ao lado do Miles Morales. Para essa trilogia, a Gwen está longe de ser uma personagem esquecível. Ela é crucial para a resolução de muitos desafios narrativos, além de, claro, chegarmos na conclusão dessa história. Portanto, o filme sentiu a necessidade de dar tempo de tela para conhecermos a fundo essa personagem, que passa por questões tão pessoais que geram empatia, representatividade e uma conexão maior com seus ideais e até mesmo da sua forma de enxergar o Miles. Inclusive, sei que muitos de vocês já devem ter visto a teoria dela ser uma mulher trans, o que seria incrível de acontecer. Mas até termos uma confirmação concreta dessa especulação, o seu arco em si já faz uma bela analogia a todo esse processo de autodescoberta e de como é ter essa conversa com a família. Certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa personagem. E eu posso dizer com muita tranquilidade que boa parte das minhas cenas favoritas do filme envolvem o arco da Gwen, tanto pela sua direção artística quanto pelos diálogos sensíveis, apenas magnífico de assistir. Como o filme utiliza algumas ferramentas narrativas criadas no primeiro, como a introdução de um herói através de narração e imagens de história em quadrinhos, nós somos introduzidos para novos personagens-chave da trama, como o Spider-Punk, o Parvati Prahabar, eu espero que seja assim que se pronuncia, é o Homem-Aranha indiano, e o Homem-Aranha 2099. Além, é claro, de introduzir um vilão perigoso e com boas cenas de humor. Aliás, o Miguel O'Hara está simplesmente maravilhoso nesse filme. Ele possui um background coerente e uma personalidade complexa, atordoada pelos erros do passado. Portanto, ele acaba sendo um grande contraponto necessário para a jornada do Miles. Mas é claro que, assim como todos esses personagens que eu citei, o Miles está recebendo cada vez mais aprofundamento nos seus conflitos e personalidade. Como alguns anos se passaram desde o primeiro filme, somos introduzidos a um Miles mais maduro, mas com problemas para equilibrar suas vontades e independência em contrapartida com a sua relação com os pais. Ele consegue ser ainda mais carismático do que no primeiro filme, com um ótimo time cômico e a total noção do peso que é ser o Homem-Aranha. Um verdadeiro protagonista que se destaca em qualquer cena que ele esteja. Além disso, a construção da conexão das histórias dos homens e mulheres aranha para a existência desse aranhaverso é muito inteligente e crível em seu roteiro. E eles poderiam cair no erro do uso excessivo de fanservice, mas esses momentos são feitos como meros detalhes. Ou seja, eles não param o ritmo da história para esses fanservices serem explicados ou exibidos por muito tempo. E como estamos falando de uma grande história que está sendo desenvolvida para uma trilogia, o filme não deixa de ser uma preparação para o terceiro filme. Porém, ele nos entretém o tempo inteiro e se propõe a ser muito mais do que só essa preparação. Através do Aranhaverso, estabelece arcos profundos e subtramas que nos conectam com os personagens. Seu segundo ato é empolgante e o terceiro ato é forte, sempre recheado de ótimas cenas de ação, com muitos acontecimentos que nos deixam ansiosos para o terceiro filme e outros acontecimentos que também são muito satisfatórios, por deixarem alguns arcos do segundo filme bem finalizados. Outro ponto positivo para mim é a proposta do filme. Através do Aranhaverso é sobre descobrir quem você quer ser e não desistir de suas convicções. Não importa se a história do Miles é ou não igual à do Peter Parker, mas sim como ele usa a máscara de Homem-Aranha. Agora, eu preciso dar uma pausa à nossa resenha, porque infelizmente um Exposed mostrou fatos tristes durante a produção desse filme que não devem ser ignorados. De acordo com o artigo publicado pela Vulture, vários artistas envolvidos no filme descreveram a produção como extremamente desgastante. Boa parte dessas reclamações se devem ao fato de Phil Lord, um dos principais produtores executivos do projeto, não saber exatamente o que queria na história e pedir vários ajustes após assistir o render finalizado das cenas, o que é extremamente bizarro. Nós sabemos, produtora Amy, que faz parte de qualquer produção audiovisual a necessidade de ajustes, mas um produtor achar que só consegue visualizar direito uma cena quando vê o render finalizado para ainda por cima propor novas alterações na animação e no roteiro é extremamente absurda para mim. Render custa tempo e dinheiro.
fazer os artistas renderizarem por horas, depois realizar etapas de VFX várias vezes só para o Lord analisar e pedir depois 300 modificações para a continuação da produção não faz sentido. Reuniões assim são constantes e necessárias, mas são feitas com versões mais simples da animação, exatamente para poupar tempo e apontar aos artistas onde dá para melhorar e também não acabar comprometendo todo o processo de produção e o tempo de produção estimado para que o filme seja concluído sem maiores atrasos. É triste demais ver até veteranos na área contestarem o extremo desgaste, estresse e ansiedade que essas alterações causaram nos artistas, a ponto de alguns até torcerem para não estarem em um mesmo projeto com o Phil Lord e o Chris Miller, que nem parecia estar tão presente assim no projeto de acordo com o artigo. A pior parte disso tudo é que, infelizmente, não é a primeira vez que o Lord trabalha dessa forma e nem é o primeiro caso de algo parecido na indústria da animação. É de extrema importância que a gente ouça cada vez mais os artistas e que haja alguma regularização para que situações como essas não aconteçam mais. Repito com vocês, Através do Aranhaverso não deixa de ser uma obra-prima, apesar desses produtores e desse incidente tão infeliz. E eu torço para que a própria Sony Animation tome as medidas necessárias para preservar a saúde desses artistas, que tornaram essa animação possível ao lado de diretores extremamente competentes que deram a vida a um projeto tão audacioso. Dito tudo isso, vamos voltar para a nossa resenha. Eu só posso acrescentar que eu estou completamente encantada por Homem-Aranha através do Aranhaverso. É um filme muito bem conduzido em suas 2 horas e 16 minutos. Ele é divertido, deslumbrante, emocionante e transborda ousadia artística. E que, ao meu ver, consegue ser ainda mais viciante e inovador do que o seu antecessor. Como a própria Kate Mitchell diria: Behold! E se você me perguntar o que eu espero depois de tantas surpresas com Através do Aranhaverso, eu apenas diria que a Sony Animation melhore suas questões de produção para que seja uma experiência mais saudável para todos e que seus futuros planos para Miles Morales seja capaz de nos surpreender mais uma vez. E é claro que eu também estou torcendo para que o nosso casal Miles e Gwen tenha um final épico e romântico. E é isso, pessoal. Não faço ideia de quanto tempo esse vídeo vai precisar para ficar pronto, mas sinto que estou feliz em poder expor para vocês o quanto esse filme me deixou inspirada e emocionada. Me fez lembrar o quanto eu amo a arte da animação e que ela é sim um meio de produção capaz de realizar um inimaginável. Mas agora eu quero que vocês me digam nos comentários a sua expectativa ou opinião sobre o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu vou ficando por aqui, aventureiros. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se gostou deste conteúdo e nos vemos em breve aqui no Jornada Animada.